Bem-vindo ao canal Despertar Harmônico. Como vocês puderam ler no título do vídeo, vamos tratar hoje de um assunto que está sendo muito focado pela mídia, mas com uma abordagem mais espiritualizada. Nesse vídeo eu não farei nenhum tipo de análise geopolítica. Isso eu deixo com os profissionais, os analistas políticos. Mas nós que buscamos o caminho da espiritualidade, nós que buscamos entender como de fato as coisas funcionam, porque o que nós vemos pela TV, o que nós vemos nos noticiários, até o que nós vemos com nossos próprios olhos, não condiz com a realidade. Principalmente se nós não usarmos a nossa compreensão e o nosso entendimento de como funciona a espiritualidade e também compreender o momento que o planeta Terra está passando. Indo por parte, o planeta está no momento de separação do joio e do trigo, por assim dizer, momento de colheita, momento de regeneração planetária, um momento onde contingentes intermináveis de espíritos, nossos irmãos, estão sendo transmigrados para outros orbes, para outros planetas, pelo universo afora. Planeta estes condizentes com as suas vibrações. Porque o planeta Terra ele está num processo de elevação e de vibração. O espírito de Gaia, o espírito vivo do planeta, está evoluindo. E essa energia do planeta, ela não suportará mais dar abrigo para seres com uma vibração muito inferior à dela. Ficará algo completamente desproporcional. Quando um planeta ele passa por esse processo de evolução planetária, evolução energética de consciência e logo depois uma evolução também geológica, mas isso é mais para frente. Esses processos de desencarnes em massa se tornarão cada vez mais comuns. Claro que não é uma cena bonita de se assistir, não são coisas legais de se presenciar, porém é uma limpeza necessária no planeta. Logo, o planeta Terra será a moradia de espíritos aonde o amor vai prevalecer em cima da maldade. Não é que vai acabar a maldade no mundo, não. Ainda habitarão aqui seres com maldade, de baixa evolução, mas de não tão baixa evolução como nós estamos vendo agora. E nós vemos ao longo da história do planeta Terra, onde homens se comportam como verdadeiras bestas ensandecidas. São nossos irmãos que optaram por mergulhar profundamente na bestialidade. Eles ultrapassaram os limites da animalidade, que o animal ele age por instinto, ele age para defender a sua cria, ele age para ter comida, ele ataca para se defender.
A bestialidade é o prazer, é a crueldade sem propósito. São objetivos ridículos às custas de massacres, de morte, de todo tipo de atrocidade. E esse é um primeiro ponto que nós temos que compreender para entender o que está acontecendo no planeta. Esses seres que não condizem mais e que não vão condizer mais com a elevação vibracional do planeta, eles serão encaminhados para planetas correspondentes às suas vibrações e eles vão continuar a caminhada deles, só que sem interferir na caminhada das pessoas que já estão num processo um pouco mais adiantado da evolução. Seria como você manter numa sala de aula alunos da primeira série e alunos da quarta série. Não vai dar certo. Certas lições serão compreendidas por um e não serão compreendidas por outros. Certas lições, certos momentos, um grupo vai acabar atrapalhando a caminhada do outro. Então, nesses momentos especiais que todos os planetas passam, periodicamente, é isso que está acontecendo no planeta Terra. E isso é de conhecimento de vários médiuns, é de conhecimento de várias pessoas que estão, estudando e com suas mentes abertas para entender o que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto para entender por que nos últimos anos esses desencarnes em massa estão ocorrendo, sejam por doenças ou sejam por guerras. Isso vai aumentar. Vai aumentar porque ainda existem milhões e milhões ou bilhões ainda de seres e espíritos que precisam sair do planeta. Alguns encontram-se no umbral ainda, no umbral grosso. Outros estão encarnados na sua última tentativa de queimar suas karmas. No Oriente Médio, agora como segundo momento, no Oriente Médio nós vemos uma situação de queima de karma. Vemos uma situação de dois grupos que ao longo da história da humanidade, era após era, vem se degladiando, se matando, se perseguindo, a cada hora um sendo algoz do outro. Particularmente nesse momento, naquela região existem um número enorme de pessoas que em sua última encarnação fizeram parte da Segunda Guerra Mundial. Algumas pelo lado do bigodinho, não se pode falar o nome, e outras pessoas pelo lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos que lutavam, que eram os mocinhos da história. Eu coloco aspas porque em uma guerra não existe mocinhos. É preciso compreender que existiu, durante aquele momento de guerra, atos inomináveis contra a humanidade, crueldades ímpares de ambos os lados. Obviamente, um lado se excedeu mais do que o outro, isso é notório e a história comprova isso. Mas nesse momento, nessa região específica do Oriente Médio, todos os seres que estavam no umbral, que tinham seus karmas para queimar, que infligiram sofrimento, perseguições, torturas a
atentados, massacres, crueldades e crimes de guerra estão pagando os seus karmas, estão queimando os seus karmas. É preciso ter muita maturidade espiritual e muita maturidade emocional também para entender isso. Porque senão caímos naquela situação de falar, nossa, olha quantas atrocidades estão ocorrendo no planeta. Isso é uma prova de que Deus não existe. Como Deus deixa tudo isso acontecer. Como que Deus permite que criancinhas sejam... nem vou falar o nome. Ou queimadas vivas. Meus amigos, como eu falei antes, claro que não é fácil. Claro que não é fácil ver esse tipo de coisa acontecendo. Mas devemos lembrar que Deus é infinitamente misericordioso, é infinitamente amoroso e infinitamente justo. As crianças de hoje, as mulheres de hoje, os idosos de hoje, que são vítimas desses confrontos, tanto na Europa, na parte mais oriental, quanto agora no Oriente Médio, e quanto os conflitos que acontecem na África. Centenas de conflitos acontecem na África nesse momento agora, só que a mídia não dá importância porque a África é tratada como um subcontinente e os africanos tratados como uma sub-raça. Mas isso não é assunto para outro vídeo. Para não perder aqui o meu raciocínio, essas vítimas de hoje, elas foram os criminosos do passado. E os seus algozes de hoje, em sua grande maioria, são os que sofreram nas mãos deles. E outros, isso é difícil de compreender, tá? Isso que eu vou falar agora não é qualquer pessoa que consegue ter essa compreensão, mas existem executores do karma atuando ali. Mas nossa, como assim? Nem tudo que está ocorrendo ali é por obra deliberada das trevas, por permissão da luz. As trevas tentam se enganar achando que estão contaminando a psicosfera do planeta, causando medo. Sim, estão. De fato, eles estão tendo sucesso nisso. Mas, acima de tudo, eles estão servindo como uma ferramenta para promover esses processos de deslocamento de massas de espíritos, né? Essas mortes em massa para esses espíritos seguirem sua caminhada de evolução que já não cabe mais dentro da Terra. E não caberá mais, porque a próxima encarnação deles vai ser no momento que a Terra já vai estar numa vibração maior. Portanto, eles precisam, pela misericórdia do Pai, eles precisam continuar a jornada deles. Portanto, entendendo o lado de evolução espiritual que a Terra está passando, com a compreensão do processo de reencarnação, do processo de karma, do processo de queimar karmas em si, um pouco de maturidade, por mais que seja doloroso assistir às imagens, porque são nossos irmãos, são partes de nós, né? Mas eles aceitaram esse destino, eles decretaram isso para eles, nessa ou em vidas passadas. O que cabe a nós fazer nesse momento? Nesse momento, a única, só uma,
A única ferramenta que nós temos, a única forma que nós temos de poder ajudar nesse processo é orando, vibrando a positividade, vibrando o amor, pedindo ao Pai maior misericórdia por esses irmãos, tantos que matam, isso é o mais difícil, né? Quantos que estão sofrendo, né? Nas mãos dos seus carrascos. Esse é o nosso papel no momento, é contribuir com amor, com energias positivas para melhorar a situação planetária. No nosso dia a dia, não agirmos como bestas no trânsito, no supermercado, no trabalho, nas casas religiosas, termos respeito e educação com as pessoas e amar as pessoas. Fazendo todo o movimento contrário do que está sendo feito no Oriente Médio, na Europa, na África. Porque somente os mansos herdarão a terra. E essa mansidão não significa covardia nem apatia. Muito pelo contrário. Significa ação, determinação, coragem. Porque para fazer o bem, para levantar a bandeira de Oxalá, de Deus, de Jesus, a bandeira da luz, a bandeira de Buda, não importa o nome. Hoje, no cenário que nós vivemos hoje, é preciso coragem. É preciso ser muito corajoso para continuar lutando pela luz. Mas é muito gratificante fazer parte disso, porque eu, em reencarnações passadas, cometi gravíssimos erros. Eu sei do que eu estou falando. Assim como você também. Todos nós já fomos bestas. Todos nós já matamos. Todos nós já cometemos atrocidades. Só que a gente não... Nosso ego não permite aceitar isso. Só que nós, ao longo das vidas, fomos reequilibrando, né, essa balança entre débito e crédito. E tire pelo menos 5 minutos do seu dia, quando você for fazer as suas orações, vibrações, meditações, preces, mantras, enfim, para enviar um pouco de luz, de amor para aquela região, para a África, que tanto sofre, para os irmãos europeus que ainda continuam em guerra, e para também amenizar as próximas guerras que virão, as próximas doenças que virão. Isso não é ser negativista, é um olhar para se entender o que está acontecendo. Então, outra coisa importante é não se deixar polarizar. Não se deixe polarizar nesse momento. O papel da mídia é realmente espalhar o medo. Eles não estão nem aí para nada. Eles querem audiência e obedecer seus senhores para espalhar o medo nas pessoas. Espalhar uma ideia de que estamos dentro de um caos. Não existe caos. Deus está no controle de cada pequena parte do universo. Tudo está sob o controle de Deus, porque tudo está contido dentro da mente de Deus. Esse é o conceito hermético que Hermes Trismegisto deixou, né, para nós. O conceito de habitarmos dentro da mente do Pai. É um paradoxo. Nós habitamos dentro de Deus e Deus ao mesmo tempo habita dentro de nós. Então Deus está no controle. Mas, como eu falei no início do vídeo, são momentos necessários. Momentos de adaptações, momentos de movimentações. Então não se deixem polarizar pela mídia. Não tem muito propósito para vocês ficarem colocando bandeirinhas com a estrela de Davi,
ou a bandeira daquela nação que não foi reconhecida ainda como nação. Eu apoio o lado A, eu apoio o lado B. Aí começa a discussão na internet. Vocês realmente acham que essa discussão, essas discussões, troca de ofensas, calúnias, produz que tipo de energia? Mas é pela internet. Não tem problema. E daí? Pensamento. É seu pensamento sendo direcionado para o outro de raiva, de ódio, de julgamento. Não importa se é por uma telinha, aqui ó, uma telinha, não importa. A sua energia está indo lá e atingindo o teu irmão, voltando para você 2 vezes pior. Então evite essas polarizações. É isso que eu tinha para falar. Vamos orar. Vamos nos apegar à nossa fé, às nossas crenças, a manter nosso coração puro, nossos caminhos retos. E se cairmos, vamos levantar para manter a nossa vibração mais alta possível e tentar fazer o nosso melhor possível nesse momento. É o que nos resta. E confiar que a fonte está no controle. O conhecimento liberta. Valeu.